Bom dia, bom dia. São 6 horas da manhã em ponto, 6:00. Vou pegar mais um pouquinho de café. Açúcar, escravo. Bom dia. Eu sou Dom Astronauta Ben Caetano. Essa aqui que veio aqui ganhar um carinho, agora essa aqui é a Lucy. Olha que gorda que ela é. Vem cá. Tá se ronronando, olha. Ronronando, ronronando. E essa aqui é a Mica. Também, meu amor, fica aqui perto de mim já. Já está comigo já há uns 4 anos. Desde 2015. Acho que ela está comigo. Bom, eu acordei agora há pouco com o barulho do baile funk que teve aqui perto e com os tiroteios. Eu nem sei se foi no mesmo lugar, no mesmo morro, mas tive um despertador bom hoje. 5 horas da manhã, tiros disparados para o vento e baile funk na outra comunidade. Então, continuamos com o povo festejando, se divertindo e outras pessoas desperdiçando munição por aí, né? Mas nós sempre acordamos bem dispostos, felizes. Temos essa sorte de não morar sozinho, né? Eu tenho essas 2 gatas aqui, já acordo com 2 gatas lindas de olhos azuis na minha cama. Uma mais velhinha, outra mais novinha. E mundo feliz, a vida continua. Já acabou o baile funk, agora as pessoas já devem estar se preparando para ir para a missa. Eu acho que as pessoas não vão do baile funk direto para a missa, né? Cada um vai para o seu lugar. O pessoal do baile funk vai dormir, o pessoal que vai para a missa acorda cedo. O mundo inteiro acorda, outros vão dormir. Assim dizia o Cazuza. Eu vou fazer um cigarro enquanto eu converso com vocês. No domingo é um dia que eu acho maravilhoso porque tem pouco trânsito, então a Alameda fica menos barulhenta, né? As pessoas vão à igreja, então normalmente elas têm bons sentimentos, recebem boas palavras. Outros vão para o parque passear com os filhos, aproveitar o domingo, a folga do dia do trabalho. Ou seja, todo mundo que cuida da própria vida encontra um motivo para sorrir no domingo, né? Aquele pessoal que é mal amado, fofoqueiro e que cuida da vida dos outros, esses aí não devem ter nenhum dia de paz. Bom, hoje, daqui a pouco você vai estar lá na sua igreja, no seu centro espírita, né? Os centros espíritas do Allan Kardec também fazem reuniões aos domingos. Quando eu era kardecista, eu já fui espírita kardecista, a gente fazia evangelização, distribuição de comida e também domingo ia aprender o livro dos espíritos. Quando eu fui evangélico, a gente ia para a escola dominical aprender sobre a Bíblia. E quando a gente é hippie, a gente vai dar um mangueio nos cristãos.
a gente vai dar uma mangueira nos cristãos no domingo. E quando a gente é Hare Krishna, já acorda cantando o mantra de Krishna. Disse que as pessoas que são muito preocupadas com salvação, vai aí as dicas. Existem alguns mantras que os mestres dizem que se você recitar eles, você é salvo. Você não precisa fazer nada. Você só precisa recitar os mantras. E como esse pessoal que é das religiões orientais, eles são muito bonzinhos, eles colocaram que para salvação você precisa recitar uns pedaços muito pequenininhos do mantra, sabe? Então, por exemplo, na religião do Hare Krishna, para ser salvo, para não ficar na danação, para não ir para o mundo dos asuras, dos antideuses, não ser infernizado, você só precisa recitar um mantra e eu vou te ensinar agora. Eu aprendi de um guru da consciência de Krishna, então a entonação, a pronunciação é diferente da que você ouve por aí pelas pracinhas. Normalmente você ouve as pessoas dizendo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E essa é a escrita. Mas a pronunciação você tem que prolongar a sílaba re. O sânscrito ele foi escrito baseado em música, então é um idioma que quando você pronuncia as notas no tempo correto, no tom correto, você está recitando um mantra, senão você está apenas recitando poesia. Então o mantra de Krishna, ele se recita assim: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Isso é recitar o mantra de Krishna. Tem que ter essa duração de tempo. A nota musical não faz tanta diferença porque o tom das notas musicais muda aqui no planeta Terra. Então, se você for estudar, você vai ver que a nota Dó ela ficava numa frequência de Hertz e com o passar do tempo ela pulou, subiu um pouco a frequência de Hertz e hoje a música que nós ouvimos não é a música original do universo, mas é uma música, vamos dizer assim, trabalhada para que gere mais vontade de continuar ouvindo. Então, esse mantra que eu acabei de recitar, na consciência de Krishna, é o mantra de Krishna. Krishna seria a reencarnação de Govinda, ou seja, de Vishnu, que é o Deus que mantém as coisas, que não deixa que as coisas se destruam para começar de novo. E os maiores reencarnados do hinduísmo, quando vieram para a Terra, na hora de morrer, perguntavam para eles o que devia se fazer para se obter a salvação. E esses reencarnados diziam, adore a Govinda. Se você adorar a Govinda, sua alma vai ser salva. E também tem o Sutra de Lótus, do budismo. No Sutra de Lótus, se você recitar uma pequena parte do Sutra de Lótus, os Budas vão entender que você deu um passo na caminhada, e diz o ditado budista que com um passo você já não está mais no mesmo lugar e você já começou a caminhada, não importa quão longa ela seja. O Sutra de Lótus, ele começa com Mani Padme,
E aí depois vem um texto enorme. Mas se você recitar só essa primeira parte, você já obtém os benefícios da salvação budista. E a salvação budista não é você não ter que fazer depois os 8 passos do octuplo conhecimento. Não quer dizer que você não tenha que conhecer as 4 nobres verdades, os 4 nobres caminhos, mas quer dizer que se você já está caminhando para o nirvana, para o samadhi, para o paraíso, se você está caminhando, você já não está mais parado, você já não faz mais parte daquele montão de gente que não está nem aí para nada. E também não faz mal, né? Tipo, tudo faz parte. Tudo é parte. Cada engrenagem tem uma função no universo. E quando a gente fala a respeito de salvação, é claro que a gente lembra de Jesus Cristo, porque a gente ouve os cristãos falando da salvação de Jesus Cristo desde quando a gente é criança. E alguns querem a salvação de Jesus Cristo, outros não querem. Porque, afinal de contas, se você mostra um cara pendurado numa cruz, todo ensanguentado, diz que essa é a saída, obviamente muita gente vai sair correndo para o outro lado. E então, menciona-se que o Jesus Cristo venceu a morte, que aquela ali era o plano, que ele ficasse morto. Mas que ele venceu a morte, ressuscitou depois de 3 dias. A controvérsia é que dizem que 3 dias para Deus podem ser 1000 anos, 1000 anos podem ser um dia pode ser 1000 anos, então 3 dias podia ser 3000 anos, pode ser claro pelo ano 3000, Jesus Cristo apareça ressuscitado por aí, ó. Fiquem ligados, hein? Jesus Cristo, num dos seus ensinamentos, uma vez, ele que já não era um cara normal, né? Nasceu num lugar, foi para o Egito, aí voltou, aí foi criado em outro lugar, aí desse outro lugar voltou para o lugar que ele morava, aí de lá ele falou, não, não adianta, o trem é em Jerusalém, eu vou para lá. Foi para Jerusalém. E por incrível que pareça, tanto no Egito, quanto em Jerusalém, quanto ali na Galileia, em Nazaré, todo mundo conhecia o cara. Todo mundo conhecia o cara, todo mundo viu o cara o tempo inteiro, né? Ele era muito conhecido. E ele era conhecido porque ele falava do pai dele. Ninguém entendia a maneira que ele falava do pai dele. E por isso é que o mataram, porque da maneira que ele falava, o pai dele era Deus. E era uma confusão dos infernos naquele lugar, naquele tempo, porque o César era Deus, o outro César também era Deus, e tinha o Deus deles e tinha o Deus do vizinho. Então, quem é o pai desse menino, no final das contas? Era uma pergunta que se ouvia. E o José, encabulado, falava: Olha, é meu. E quando ele morreu, outro José deu um túmulo para ele. E quando foram procurar ele no túmulo, já não estava mais lá. E esse cara falou de outro cara. Ele vivia dizendo dos outros profetas. Falava que Elias, que Moisés. Numa das partes, chegou uma galera para ele e falou assim: se você é mesmo quem você diz ser, e ele, né, normalmente ele não falava, os outros é que diziam: você é isso, você está dizendo, você fez. Ele falava: você falou, né? Não vou te colocar como mentiroso na roda. E aí, ele falou de outro cara. Ele falou assim: olha, se você é esse cara que pode fazer milagres, faz um milagre aí pra gente, né?
E aí a gente não sabe se a pessoa que pediu o milagre tinha alguma dúvida ou se estava precisando de algum milagre na hora, né? Vou jogar essa, quem sabe ele me dá o meu milagre, eu vou embora satisfeito e o pessoal depois aí decide de quem que é o pai, né? E ele virou para aquela galera que estava esperando um milagre e falou solenemente: essa geração má e infiel me pede um sinal. Nenhum sinal será dado senão o do profeta Jonas. Ficou 3 dias no ventre do grande peixe. E ficou todo mundo com isso na cabeça, mas logo Jonas. Porra, Jonas é a história mais cabeluda que tem na Bíblia, ninguém acredita nisso. E por que ninguém acredita? Olha que eu já fui em culto que o pregador que estava falando de Jonas dizia que se a Bíblia dissesse que Jonas que engoliu a baleia, ele acreditava. Que bastava estar na Bíblia que para ele estava valendo. E aí, quando eu começo a falar em Bíblia, minhas gatas ficam todas agitadas. Vamos para o lugar mais alto da casa. Eu fiz esse brinquedo para elas, ó, com um colchão, ó. Elas ficam lá em cima. Quando eu sou acordado por um baile funk, por tiros e tal, aí eu não ligo muito por horário do silêncio, porque é quando eu percebo que a sociedade não liga muito por horário do silêncio, né? Os bailes continuam acontecendo, os tiroteios, as motos fazendo um barulho enorme, e tudo isso é natural. Então, o astronauta arrastar alguma coisa também dentro desse horário é normal. Tanto que ele não esteja fazendo de propósito para incomodar ninguém, né? É só barulho. A vida contém barulho. Aqueles que precisam muito de silêncio, eles precisam de câmaras de isolamento dos sentidos, sabe? Sarcófagos, caixões, ou morrer, porque, né? Enquanto estiver desse lado aqui, tem ruído. E qual foi a história, afinal de contas, do profeta Jonas? Que esse maluco fumando cigarro e bebendo café, 6h18 da manhã, resolveu contar. Aparentemente para ninguém. Talvez no decorrer do dia você possa ver isso. Bom, diz a história que Jonas estava lá na dele, era um profeta, no meio do povo dele, pá. Ou seja, não devia ter muito valor. Né? E aí, Deus fala com ele. Deus chega para ele e fala assim: olha, eu quero que você vá até Nínive. E em Nínive, você vai dizer para os ninivitas se arrependerem dos seus erros, corrigirem os seus erros, não cometerem mais os seus erros. Aí o Jonas pensou por um segundo: quem são os ninivitas? Bom, os ninivitas eles eram conhecidos por ser um povo muito guerreiro, por guerrear pelo mar e pela terra, e por serem cruéis com os inimigos. Eles matavam seus inimigos, cerravam eles pelos meios e deixavam como mostras do que eles podiam fazer com quem quisesse ser inimigo dos ninivitas. Eles matavam as grávidas, furando também pelo meio. Eles eram terríveis. Eram maus com os animais, eram maus uns com os outros. Eles eram um povo que cultivava a violência como uma das suas virtudes sociais. E aí o Jonas, né, que faz parte lá do povo, lá que estava lá criando as cabras, falou assim, poxa, eu vou ter que ir para Nínive, eu tenho que ir de barco ainda, não é possível, não vou. Aí ele pegou um barco e foi para o outro lado. O Jonas, ele é o profeta que as coisas dão errado, sabe?
ele é o homem de Deus, ele é aquele cara que Deus escolheu para ir falar alguma coisa, mas para ele as coisas dão errado. Ele pega o barco, e aí quando chega no meio do oceano, o mar começa a ficar agitado. E todo mundo sabe que dentro de barco é um ambiente que a superstição predomina. Se você for estudar na história, os barcos sempre tiveram carrancas, mulheres na proa, símbolos por todos os lados e várias superstições acerca do que se podia fazer em barcos, o que não se podia fazer em barcos. E as pessoas começaram a se sentir mal e acreditavam a Jonas, que era o único profeta de um Deus diferente, que era por culpa dele que estava acontecendo tudo aquilo. E aí, quando foram lá apertar o Jonas, ele falou: Não, é verdade, Deus me mandou ir para lá, mas eu estou indo para lá porque, né? Poxa, imagina só, Deus deve estar com algum problema. E Jonas, com esse argumento, não arrumou nada. Como é que ele vira para o pessoal do barco, que está morrendo de medo de morrer afogado, do barco virar, e fala assim: Deus deve estar com algum problema? Eles pegaram Jonas e jogaram no mar. Andar na prancha! Foi o Jonas para a prancha. E aí, um grande peixe. Deus mandou um grande peixe para pegar o Jonas. Esse grande peixe, biologicamente, pode ser um cachalote, pode ser um tubarão-baleia, mas não pode ser uma baleia, porque baleia não é peixe, é mamífero, e porque a glote da baleia é muito apertada, feita para consumir plâncton ou para comer, no caso das baleias assassinas, as orcas, ou para comer pedaços. A baleia não engole uma pessoa inteira e fica lá dentro, sabe? Dentro da baleia mora o mestre Jonas. Não dá para fazer uma casa dentro da baleia. E aí, esse grande peixe engoliu Jonas. O que se tem por normal é que o Jonas morreu. O peixe engoliu ele. Ele ficou lá apertado na barriga do peixe, sem ar, morreu. Aí o peixe foi e cuspiu o Jonas, você não acredita? Na praia, lá perto de Nínive. Ou seja, o Jonas não só não morreu, como ele conseguiu a certeza de sobreviver àquele mau tempo, e não se fala se aquele navio chegou ao porto depois de ter jogado o profeta no mar. Aqueles homens podem ter sobrevivido, mas aqueles homens podem ter também morrido, o navio pode ter afundado. E o Jonas sobreviveu. E o Jonas, dessa vez grato, né? Sobreviveu, virou para Deus e falou: Ok, tá bom. Se você mandou eu vir para cá falar para esse povo violento pra caramba para se arrepender dos seus erros, tu deve ter alguma ideia. Vamos lá. E o Jonas se meteu no meio daquele povo violentaço. E o Jonas, cheio de ódio de quem ficou quase morto na barriga de um peixe, dentro do oceano, tudo escuro, com aquele fedor de bafo de peixe, vai para o meio do povo fedorento, maltrapilho, e começa a falar: Olha, se vocês não se arrependerem, Deus vai mandar fogo do céu, Nínive vai ser subvertida, igual foi Sodoma e Gomorra, isso aqui vai acabar. E não se sabe qual foi o medo que ele colocou nele, se era de um tsunami, ou de um vulcão, ou de guerra. Mas o que se sabe é que Jonas não acreditava que eles iam se arrepender. Não acreditava que eles iam mudar. Então Jonas falou para eles:
Olha, Deus vai destruir vocês por causa dos seus erros, por causa de serem violentos e matarem as mulheres e cortarem as pessoas pelo meio. E Jonas se afastou e ficou lá numa colina. E tu não leva fé. Aquele cara era o homem de Deus, olha só que bonzinho. Ele ficou lá esperando Deus destruir a cidade. Ele foi para um lugar alto e falou assim: olha, daqui quando Deus acabar com eles, porque pô, eu vim até aqui, não vim de burro nem de trem, eu vim quase lá no rabo do peixe para ser vomitado aqui. E agora Deus vai ter que destruir esse lugar. Eu vou ficar aqui olhando. E aí ele ficou lá olhando, 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 e sabe o que que os ninivitas fizeram? Você acha que os ninivitas foram adorar os deuses deles? Ou que eles foram procurar o Jonas para matar o Jonas? Ou que eles. Não, os ninivitas tiveram um acesso repentino de consciência. Se arrependeram de tudo o que eles faziam de errado. Se vestiram de pano de saco, que era o que Deus gostava. E diz até que eles vestiram até os animais de pano de saco. E jejuaram, ficaram com fome. E botaram os animais para jejuar. Ou seja, ficou todo mundo magro, feio, triste, chorando, vestido de saco, jogando terra e cinza pela cabeça e pedindo para Deus, por favor, ó Deus de Jonas, não nos destrua. E aí o que aconteceu? Nada. Eles decidiram mudar, Deus decidiu não destruir mais eles. E o Jonas? Lucy. E o Jonas? Como é que ele ficou com isso? Jonas era um ser humano. Jonas não era um Deus misericordioso, bonzinho. Jonas queria ver sangue, fogo e a cidade sendo destruída. E quando ele viu que Deus não ia mais destruir a cidade, ele falou: pô, esse Deus está com problema. Esse Deus está com problema. Era para ele ter destruído a cidade depois disso que aconteceu. Não é que o pessoal joga uma poeirinha, uma cinza e passa fome, bota os animais para passar fome. E esse Deus foi lá e acreditou neles. Agora eu que fiquei de mentiroso. Jonas não tinha noção de que aquele povo nunca ia ter ele como mentiroso. Aquele povo acreditou nele. E porque não foram destruídos, acreditava ainda mais nele agora. Mas o que ele pensava enquanto um ser humano frágil, com ego frágil, com orgulho frágil, com a mente pequenininha que não alcançava esses planos, o que ele pensava era: não, tinha que ter morrido todo mundo. Até eu olhando, mas não podia ter ficado de mentiroso. E Jonas foi dormir assim, aborrecido. Mas não estava de noite, sabe? Tinha acabado de vir a alva, o dia tinha acabado de começar. Ele tinha percebido que Deus não ia destruir Nínive. Os ninivitas tiraram o pano de saco, foram para suas atividades normais. E o Jonas olhou para o lado e viu que tinha crescido uma aboboreira, apoiada em um tronco de árvore, e a aboboreira fazia com as folhas assim uma sombra. Ele falou assim: pô, eu vou dormir aqui nessa sombra de aboboreira, aqui que eu estou chateado com Deus e o universo. Aí ele deitou e Deus, o mesmo que trouxe a aboboreira, o peixe, e que não quis matar os ninivitas, ele tinha mesmo a implicância, era com Jonas. Ele disse para Jonas: Jonas está aí dormindo, né? Não disse nada, foi lá, botou um bicho na aboboreira e fez a aboboreira se secar, da raiz ao caule. Não como uma doença normal, que come a planta por cima, sabe? Seca as folhas. Não. A aboboreira toda se secou. E aí o Jonas acordou com o sol do meio-dia batendo no olho dele e viu que a aboboreira tinha morrido e ficou triste. Que cara engraçado que era o Jonas, né?
Ele se entristeceu e falou: Poxa Deus, você matou minha boboreira. E diz que o final do livro desse profeta é Deus virando para o profeta e dizendo: Olha, cara, você queria que eu matasse alguma coisa, eu matei a boboreira. Eu fiz a boboreira, eu matei a boboreira, e você está aí chorando pela boboreira. Mas eu fiz aquele povo todo de Nínive, e eu vi eles se arrependerem, decidi não destruir mais eles, e você não chorou por eles. Por acaso, aquele povo todo vale menos do que essa sua boboreira? Que eu fiz, que é minha? E acaba o livro assim. Não há uma resposta, é uma retórica. O livro é uma trollagem. O Jonas foi trollado. Teve que sair do lugar dele, tentou fugir, não conseguiu, não sabe se salvou o pessoal do barco sendo jogado, depois sobrevive, continua querendo que o pessoal morra. Escolhe uma boboreira para ter afeto, a boboreira morre. Aí Deus dá essa trollada nele. E o Jesus Cristo estava falando desse cara. Não tinha um exemplo melhor para dar, não. Esse cara nunca obedece na hora que é para obedecer, nunca fica satisfeito com o resultado, mas era um profeta. E através dessa bagunça toda dele, aquele povo lá melhorou. E o Jesus Cristo morreu. Dizem que ele pode ter depois sobrevivido, ressuscitado, fugido com Maria Madalena, ido parar na Caxemira. Tem até um túmulo lá, túmulo de Tiago, se não me engano, que acredita-se como sendo da família de Jesus Cristo, ou primo, ou irmão, e poderia ser até o próprio Jesus Cristo, vai saber, né? E nós ficamos com esse pensamento: será que Jesus Cristo chegou até o Tibete? E daqui a pouco as igrejas vão começar a fazer as suas pregações, e você talvez fique incomodado com o barulho, igual eu fiquei incomodado com o barulho do baile funk quando eu acordei, dos tiroteios, de quem estava aí dando tiro para o alto, sei lá o que aconteceu, né? Tiro para o alto é a melhor das opções. E talvez nós, nesse domingo, estejamos incomodados com alguma coisa. E quem nós vamos ser nesse domingo? E durante essa semana, já que é o primeiro dia da semana, agora são 6h33. Primeiro dia da semana, você vai ser o Jonas, aquele que quando Deus não mata os inimigos, fica chorando pela boboreira? Você vai ser o Jesus Cristo que quando está no aperto, pede a Deus para perdoar todos os envolvidos? Você vai ser o Jesus Cristo que foge com a Maria Madalena? Eu escolheria esse. Mas talvez você possa pensar de uma maneira diferente, deixar os super-heróis e pensar no povo. Quem você vai ser? O povo de Nínive, que se arrepende? O povo do barco que joga o profeta na boca do peixe? Você vai ser o povo de Jerusalém, que crucifica Jesus no lugar do Barrabás e depois se arrepende e faz uma igreja para ele? Ou você vai ser o povo do Tibete, que recebe ele na surdina, com a mulher dele, com a família, sei lá. Domingo dizem que é o dia do Jesus. Escolhe aí o seu jeito de pensar nele. E um bom dia.
Mundo feliz para quem quer. Se arrependa dos seus erros. Seja lá quais forem eles.